paz a vida de tantos irmãos e irmãs que sofrem, tantos irmãos e irmãs que choram, tantos irmãos e irmãs que passam hoje por situações tão dolorosas. Que Deus abençoe com a paz a todos esses e essas, a todos que sofrem. Elevemos a Deus nosso coração em prece por todos aqueles que pediram as nossas orações e todos aqueles e aquelas que passam por momentos difíceis. Ouçamos a palavra de Deus, o Evangelho, palavra de salvação que traz esta palavra que liberta e cura o coração nosso, que é Jesus. Ouçamos, está em Marcos 8, de 14 a 21. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai muito cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, o que fere o coração de Jesus é a incompreensão dos discípulos, porque tem o coração endurecido, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, e não dão atenção aos milagres, não compreendem ainda. É isto que fere hoje ainda o coração de Deus. Nada fere mais o coração do Senhor do que a nossa incredulidade. E hoje Ele nos chama a atenção, irmãos, para 2 coisas. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Eles estavam atravessando o mar. Tinham conseguido na barca apenas um pão. Então Jesus advertiu: prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus estava falando do fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. Ele estava falando uma coisa e os discípulos estavam em outra. Estavam entendendo tudo errado. Assim como nós, como nos falta às vezes a compreensão da palavra de Deus, como nos falta a interpretação correta das coisas, porque às vezes o Senhor está falando uma coisa para nós e nós estamos em outra. Os discípulos não compreenderam a metáfora usada pelo Mestre para alertá-los diante de 2 posturas que eram condenáveis. A primeira é a hipocrisia dos fariseus, esse era o fermento, e a violência de Herodes. Por isso Jesus disse: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E o que os discípulos entenderam? Que ele não tinha mais pão, porque só tinha um pão. Ele está falando assim que nós não temos pão. Jesus estava falando para tomar cuidado com algumas atitudes, com alguns comportamentos, com algumas posturas, para que os discípulos não entrassem nessa. Mas eles estão entendendo que é comida, estão levando tudo para o lado material. Como nos falta às vezes, né? Aquela luz do Evangelho para a gente entender a palavra, entender o que o outro está falando, compreender a palavra de Deus, irmãos. Jesus está falando daquelas posturas de hipocrisia,
que a gente já vê muito em nosso meio, que era próprio dos fariseus. E o que era a hipocrisia? Era justamente aqueles que falam uma coisa, mas fazem outra. E cuidado com a violência de Herodes, que parecia um cordeiro, mas por detrás era um lobo. É essas atitudes que nós temos que condenar dentro de nós. É este fermento que nós não podemos levar para a comunidade, porque o fermento é que leveda a massa. E essas atitudes, se nós carregamos no nosso coração, vai atrapalhar a família, vai atrapalhar a comunidade. É aquela hipocrisia de dizer que ama, mas no fundo fazer tudo ao contrário. É aquela pessoa que parece tão mansa, mas ela é tão violenta. Ela faz violência. Herodes matava quem se opunha a ele. Herodes era inconcebível alguém poder dizer a verdade. Ele tinha a sua verdade e não aceitava que outros pudessem corrigi-lo. Tanto que quando João foi corrigi-lo, embora o admirasse, depois mandou matar. Cuidado, irmãos, com essas atitudes nossas. Cuidado com a violência que está dentro de nós e que contamina a sociedade, as atitudes violentas, as palavras violentas, a maneira de nós nos colocarmos diante dos irmãos, diante de certas coisas. Precisamos corrigir nossa postura. Se é que nós queremos ser discípulos de Jesus, eu preciso arrancar as máscaras, que às vezes tem tantas pessoas mascaradas. E se caso eu for, você, peçamos a Jesus que nos ajude a nos libertar das máscaras, de falar uma coisa e fazer outra, dizer que amamos, mas na hora que precisa mostrar com gestos, a gente não adere, é incrédulo. É incrédulo. Os fariseus eram piedosos de fachada. O exterior escondia a realidade interior, feita de malícia, de exibicionismo. Deus está interessado no que passa no coração de cada um de nós, irmãos. Herodes era bem conhecido pela violência impiedosa. Quem ousava contrariá-lo era eliminado sem demência. Cuidado com essas atitudes na família, na comunidade, no trabalho. Os violentos caminham na contramão de Deus. Agrada a Deus a misericórdia, agrada a Deus o perdão, agrada a Deus quem vive com honestidade, agrada a Deus quem pratica a verdade e a justiça. É grande a nossa tentação de discípulos que somos em nos deixarmos levar por essas outras atitudes que são contrárias ao Rei. Por isso, peçamos ao Divino Espírito Santo que o fermento da hipocrisia e da